Salve, salve, Legião X! Mais uma vez multiplicando suas chances de aprovação. Estamos de volta, eu com você, né, pessoal? Que saudades! E agora vamos continuar as nossas aulas de atualidade. Nesse ano de 2017 está sendo tão proveitoso, nessa temporada X da atualidade, trazendo muitos temas importantes para você. Eu sou o Thiago Feitosa, para quem não me conhece, quem está me vendo pela primeira vez, sou um dos membros aqui do nosso famoso, prestigioso, encantado, divertido e reverente X da Atualidade, o melhor programa de atualidades da internet, e nós estamos muito orgulhosos em receber vocês. Queria, pessoal, já começar esse vídeo pedindo para você se inscrever no canal. Como você entra nesse canal e não se inscreve? Por que não se inscreve? Você não quer vínculos? Você quer o quê? Relações líquidas? Não tem problema, aqui não existe amarras, só existe sentimento. Vai lá, se inscreve e já dá aquela curtida antes. Tiago, por que eu vou curtir antes? Porque você sabe que o conteúdo do X da Atualidade, ele é irretocavelmente maravilhoso, certo, meus amigos? E sem mais delongas, vamos hoje aqui. Hoje eu estou em carreira solo, não estou num momento aqui, né, mais solitário, né, para trazer mais qualidade, porque, né, tô brincando, né, saudade de meus amigos Gabriel Mendes, Zé Bonner, né, falaram outro dia aí, botaram no canal, Thiago Feitosa e Zé Bonner estão brigados. Que isso? Como estaremos brigados? A amizade sempre prevalece, né? Até porque, Zé Bonner, esse recado pra você. A amizade, nem mesmo a força do tempo, irá destruir. Só não faça tatuagem nas costas pra você, porque, né, já deu problema no passado pra outras pessoas. Mas, vamos aqui então, pessoal, falar hoje sobre um tema, né? Claro que a gente começa sempre de forma irreverente, né? Brincando, saudando a nossa legião. Mas um assunto aí que tem despertado bastante polêmica e também, né, controvérsia e, lamentavelmente, né, um assunto que precisamos falar sobre ele, que é a intolerância racial nos Estados Unidos da América, né? Um processo bastante agudo, né, que vem se desenrolando já há alguns anos e que nesse ano de 2017, em agosto, chegou a um episódio dramático, né? O que foi que suscitou essa aula, pessoal? Foi justamente o evento que aconteceu no dia 11 de agosto de 2017, né? Um protesto, uma manifestação coordenado por grupos que se auto-intitulam. Eu quero deixar isso muito claro, porque às vezes o pessoal entra lá, vocês têm uma visão muito radical. Não, os caras do movimento, do protesto, se intitulam fascistas, supremacistas, nacionalistas e também usam uma terminologia, né, que eles chamam de alt-right, né, que seria a direita alternativa, onde dentre as manifestações, né, e proposições que esses grupos defendem, né, eles falam sobre o direito de ser nazista. Isso é muito preocupante, né? Pessoas que são entrevistadas nesses movimentos dizendo que são nazistas, sim, usando hashtags na internet como White Lives Matter e morte aos antifas, né? Quem são os antifas? São os antifascistas. Ou seja, é uma espécie de luta, de busca pelo direito de ser fascista. Isso em pleno 2017. Então, lamentavelmente, né, estamos percebendo ainda, né, a intolerância no mundo crescendo a níveis alarmantes. E eu queria que você assistisse uma aulinha minha e do Gabriel Mendes, que fizemos aqui no X da Atualidade um pouco antes aí, né, do recesso do meio de ano, falando sobre a extrema-direita na Europa, né? Falamos sobre a França, sobre a Holanda, sobre o crescimento dos movimentos, né, de radicalismo, né, e de totalitarismo, né, fascismo, não podemos, né, negar isso, no território europeu. E isso é uma questão importante você assistir essa aula, porque lá nós mencionávamos, né, para quem já assistiu tá ligado nisso, que as crises econômicas, lamentavelmente, são geradoras de movimentos subsequentes de muito radicalismo, né? A gente lembra que o nazismo na Alemanha cresceu num contexto extremamente depressivo em termos econômicos, né? A força, né, o fôlego que o Hitler recebeu para que as suas ideias fossem, né, aceitas pela sociedade teve a ver com a crise de 29, com as imposições ali ligadas ao Tratado de Versalhes, né, a crise pós-Primeira Guerra Mundial. E nesse momento a gente vê algo parecido no mundo, né? A Europa com uma crise muito grave desde 2009, a economia americana estagnada, com a eleição de Donald Trump, uma ideia de recuperação, de revitalização da América, e dentro disso toda uma proposta nacionalista, né? Eu queria ter um cuidado muito delicado nessa aula de não relacionar diretamente nacionalismo com o fascismo, tá? Não é porque uma pessoa é nacionalista que obrigatoriamente ela tem que ser fascista, mas precisamos compreender que dentro desse processo existe uma exclamação do movimento
em relação a essas ideias do fascismo, do supremacismo, né? E aí, galera, confrontos com estudantes negros por esses manifestantes brancos gerou ali uma série de violências bastante agudas, né? Inclusive esses manifestantes brancos usando tochas, fazendo alusão à famigerada organização Ku Klux Klan, que quando Donald Trump foi eleito em 2016, disse que estava de volta, né? Na verdade, a Ku Klux Klan nunca deixou de existir. Isso é um traço triste, né, da nossa sociedade, né? Uma organização que no passado se destinava a queimar negros, né? Com tochas, né? Crucificação de ex-escravos. E dentro desse processo, né, a gente vê ainda uma sobrevivência de ideias tão hediondas, né? É algo que chama a atenção e que precisa ser mencionado, né? Aliás, temos que apostar como um importante assunto para futuras provas que podem acontecer nesse ano de 2017, possíveis redações, possíveis questões aí que puxam para o lado da sociologia, falando sobre o aumento da intolerância, sobre o aumento do radicalismo, do totalitarismo, tá? Importante se ligar nessa ideia. E aí a gente vai ter, na verdade, esse protesto no dia 11, né, numa sexta-feira, sendo uma espécie de esquenta, né, de aquecimento para um movimento que estava marcado para o sábado, dia 12 de agosto, chamado Movimento Unir a Direita. Esse movimento, pessoal, ele tinha, né, como fôlego inicial, né, uma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, que foi a proposição da retirada da estátua desse, que foi o chamado Robert E. Lee, que foi um dos generais republicanos durante, né, o período lá da Guerra Civil. Né, na verdade, ele era confederado, né, me corrigindo aqui. E o Robert E. Lee, ele era escravista, ou seja, ele defendia os ideais da escravidão, da manutenção do negro como propriedade. Inclusive, os confederados tinham como proposta a independência para manterem o seu direito de escravizar. E quando, né, foi veiculada a notícia de que a estátua, né, de tal líder, que tem uma postura bastante, né, difícil para a comunidade negra, a comunidade branca radical vai se manifestar. E aí nós temos um enfrentamento que teve proporções extremamente graves, né? E isso vai acontecer justamente com um atropelamento gerado, né, por Alex Fields Jr., né, que depois declarou-se adorador de Hitler nas redes sociais, né? Depois registraram que ele tinha esse vínculo com os ideais nazistas. Ele vai pegar o seu automóvel, vai atropelar, 33 pessoas vão ficar feridas e uma mulher vai ser morta por tal atitude hedionda, né? E isso, né, dentro de um processo de antagonismo, porque no momento em que o movimento Unir a Direita, que é o movimento branco, vai se posicionar, vai haver uma contrapartida de movimentos negros também, que vão se enfrentar, que vão se bater, se chocar. E isso gera, né, uma espécie de guerra civil. Inclusive, esse termo vai ser usado pelo prefeito da cidade, Charlottesville, né, na Virgínia, onde esses eventos fatídicos vão acontecer, né, dizendo que havia uma iminente guerra civil em curso, já que o radicalismo estava chegando em níveis alarmantes, né? Você tem cenas relatadas por policiais de jovens negras chorando, desesperadas, né, com o que estava acontecendo, e manifestantes brancos às gargalhadas, dizendo, vejam, a negra está preocupada, né, está nervosa. Então, assim, um grau de crueldade, e a gente tem que ter muito cuidado quando fala sobre isso, porque isso gera milímetros, as pessoas, então essa aula é uma aula contra o branco? Não. Por favor, mas precisamos entender que existem grupos brancos ultra-radicais que estão se valendo, né, de conceitos abomináveis, né, na sociedade para manifestar ideias que são inaceitáveis. Ideias que existem convenções internacionais, né, de direitos humanos que tratam tais posturas políticas como hediondas, né? Então, a gente precisa entender que isso tem a ver com o processo econômico internacional e isso está crescendo cada vez mais. No Brasil, a gente percebe a intolerância cada vez maior. Na Europa, já mencionada também. Ou seja, a geografia até trata sobre isso, né? Apesar de ser uma aula de atualidades, eu como professor de geografia não posso deixar de falar. A ideia das territorialidades, que nos momentos de crise elas se tornam mais acirradas, né? Ou seja, cada um no seu quadrado, como dizemos por aqui, né? Não dando muito espaço para convivência. E no momento em que essas separações, essas fragmentações se tornam mais nítidas, claro que os choques vão acontecer. Então, é óbvio, tais ideias não surgiram de uma hora para outra, elas sempre existiram. Porém,
nos momentos mais críticos, elas acabam vindo à tona. E dentro disso você vai ter 2 policiais mortos, né, um helicóptero que vai cair durante, né, essas ações policiais que vão acontecer durante a manifestação, e os movimentos posteriores, né? Temos aqui a questão do Donald Trump, que deve ser ressaltada, né, porque em nenhum momento esses manifestantes fazem alusão ao Donald Trump. Aliás, o Donald Trump vai ao Twitter e ele, né, se posiciona completamente contrário, chama, né, os manifestantes fascistas de repugnantes, né, importante, né, o pessoal que às vezes fala, vocês pegam no pé do Trump. Não, não é isso. O Trump até teve uma postura de tentar combater esse processo, mas precisamos entender que existe uma atmosfera hoje nos Estados Unidos que o presidente Trump tem participação sim. Uma vez que ele atiça as diferenças, ele utiliza-se de um discurso nacionalista radical e, claro, né, gente, isso acaba sendo, né, uma espécie de combustível na fogueira, né, de choques sociais que existem nos Estados Unidos. Nós precisamos entender, pessoal, que isso não é novo, né? As diferenças raciais elas já acontecem há muito tempo. Né? Infelizmente, os Estados Unidos eles representam um país que há menos de 100 anos negros e brancos eram segregados. Você tinha um apartheid dentro do país. E por mais que você ache que isso é uma questão de opinião, e é importante isso, né? Existe hoje uma dificuldade de se ter liberdade de expressão. Gente, liberdade de expressão é uma coisa. Segregação racial, cultural, social é outra completamente diferente. E é o que nós temos percebido hoje no mundo. Uma confusão entre o direito de ser livre na sua manifestação e a ofensa a grupos, né? Esses movimentos aqui, pessoal, eles não são apenas direcionados para os negros, mas nos gritos de guerra, tanto do movimento de sexta-feira quanto de sábado, os manifestantes eles falavam, né, palavras de ódio contra judeus, contra homossexuais, contra imigrantes e contra os negros. E isso dentro do caldeirão social que são os Estados Unidos da América, até porque sempre representaram uma pátria de atração de múltiplas civilizações de vários lugares do mundo, esse choque e essa intolerância tornam-se cada vez mais agudos, né? A gente lembra aí, né, de que os Estados Unidos no passado tiveram na sua secessão, né, ou seja, na divisão de ideias entre o Norte e o Sul, um dos pilares a questão do abolicionismo. No Norte, não que não exista o preconceito, mas o negro ele é mais incluso nas sociedades. Você vai, por exemplo, né, para as cidades ali de Chicago, Nova York, Washington, Filadélfia, o negro ele tem uma abertura social maior, porque ali você teve no passado o berço do abolicionismo. Agora, os estados do Sul, o Missouri, o Mississippi, o Texas, a Flórida, são lugares onde o racismo é muito maior. Né? Façamos alusão aí à famosa série, né, do Netflix, American Crime, né, que falou sobre o famoso caso do ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson, né, que discute-se muito se ele é, perdão, culpado ou não, mas um dos fatores que levaram ali ao veredito foi justamente a questão da violência policial histórica que existe na Califórnia, especificamente em Los Angeles. Então é um caso a gente observar com muito cuidado, muito critério, né? E aqui eu queria fazer uma linha do tempo. Que isso? Com água da montanha, sem gás, que é a melhor água para lubrificar a sua garganta. Então, pessoal, eu vou tomar agora a minha da montanha e daqui a pouco a gente volta após o break. Obrigado. Da montanha. E agora é hora do print, com patrocínio. Águas da Montanha, aquela que só a orogênese traz para você. Ctrl+C, Ctrl+V, certo? Print screen. Beleza, né, pessoal? Você no seu celular já está ali, né, com o seu botãozinho, né, de volume para baixo e o botão do power, dando seu print também. Você no computador o seu print screen, com patrocínio da Montanha, a água dos deuses. Obrigado, produção, muito gentil. Gente, vamos continuar, então, fazendo aqui uma rápida linha do tempo nessa segunda parte, né? Só pra gente entender que as coisas têm acontecido nos Estados Unidos de forma bastante conflituosa nos últimos anos, né? Claro que a gente precisa entender que isso é uma construção que vem desde o governo Obama, né? O racismo e a intolerância já vem se fortalecendo desde então, né? Então, essa não é uma aula para querer tornar o Donald Trump hoje causador desse cenário.
Mas há uma eclosão de processos que a gente precisa analisar, né? Então a crise americana é em 2008. 2009 e 2010 nós temos o ápice dessa crise, né? A desigualdade social no país aumenta de forma absurda. Criminalidade vai aumentar? Vai aumentar. Você vai ter uma violência cada vez maior? Sem dúvida alguma. E dentro disso, todo cenário de violência, pessoal, a polícia se torna mais violenta também. Só que longe de ser, né, apenas uma escolha exclusiva do policial, ou seja, o policial ele opta por ir à rua para poder confrontar negros, a gente tem que lembrar que as forças militares policiais, elas têm uma voz de comando, existe uma linha de raciocínio dentro da administração pública. E é nesse contexto que a gente começa a ver uns cenários muito preocupantes. Porque em 2013, você vai ter, né, a famosa hashtag Black Lives Matter, né, as vidas negras importam, que surge no Twitter, né, com muita força, após a morte do jovem Trayvon Martin, né, que vai ser morto desarmado. Ele voltava para casa com um casaco, com um capuz, né, ele é abordado, né, por um ex-vigia branco que vai ali, né, confrontá-lo e vai matá-lo. Sendo que ele não possuía nenhuma arma, ele não era um criminoso, ele era um rapaz que ia para a casa do seu pai. Isso gera uma comoção muito forte nos Estados Unidos, né, gerada inicialmente na comunidade negra, mas que depois ganha as redes sociais e vai participar, né, de uma série, né, de discussões públicas. E a partir de então o que se percebe é um choque muito forte entre policiais brancos e a comunidade negra estadunidense, né? A gente vai ver em 2015, por exemplo, o recorde histórico com 346 casos de negros mortos por policiais brancos. Isso é uma cifra absurda, né, que vai culminar, né, num processo que na verdade começa em 2014 e que eclode em 2015, na cidade de Ferguson, nos Estados Unidos. Você vai ter uma onda de violência após mortes sucessivas de rapazes negros por policiais brancos, né, até imagens, né, de Facebook, né, filmagens na internet. O famoso caso da jovem que filma ao vivo a morte do seu namorado, né, que é um caso até se discutir, né, porque ela vai filmar na hora que o rapaz está agonizando, claro, com o intuito ali de apresentar ao vivo o que estava acontecendo, mas uma situação muito chocante. E isso tem uma repercussão muito forte. A onda de violência que Ferguson vai trazer leva até o Obama a intervir, a ir publicamente para tentar dialogar com a população e buscar uma equalização. Temos depois, em 2016, 160 negros mortos por policiais, né? E aí nas cidades de Baton Rouge e de Dallas, um processo de morte também de policiais brancos por negros, né? Ou seja, a coisa já entrando na iminência da guerra civil mencionada lá pelo prefeito de Charlottesville, né? Onde você vai ter 3 policiais mortos em Baton Rouge e em Dallas o caso famoso, né, do veterano militar americano que vai usar a sua arma, um veterano negro, contra policiais, vai se esconder num depósito e vai matar 5 policiais depois sendo morto na conclusão da operação policial. Então, um processo de choque racial civil direto no país, né, que é a maior economia do mundo, mas que apresenta hoje graves problemas sociais, pessoal. O American Dream, né, gente, o sonho americano, ele hoje falece, ele agoniza. A ideia de uma sociedade perfeita, equilibrada. Eu sei que você segue aí no Twitter, né, YouTube, Luiz Miranda USA, que fica falando, ó, como é que é bom aqui e é ruim aí. Esse simplismo, né, gente, meio que dialético, né, o Brasil é uma droga e aqui é maravilhoso, você precisa começar a analisar com muito cuidado. Detroit, no norte dos Estados Unidos, que nem pega essa área aqui do sul mais violenta em relação ao negro, é uma área hoje que apresenta os piores índices de desenvolvimento humano dos Estados Unidos. Isso é muito assustador. Áreas que tradicionalmente eram ricas, hoje se encontram muito pobres, né? E aí nós vamos ter, em 2016, a eleição de Trump. Por que a eleição de Trump ela é importante ser analisada? Porque o Donald Trump ele é eleito com uma proposta bastante confusa, né? Tentando ali se relacionar com inúmeros segmentos sociais. E o Trump ele começa a consolidar a campanha dele, a conseguir, né, uma repercussão maior, né, da sua popularidade no momento em que ele se estabelece no viés ultranacionalista. O ultranacionalismo vai ser a grande característica de Donald Trump. Usando isso como argumento, por exemplo, para, né, trazer o Sul para o seu lado. Os estados sulistas passam a abraçar a campanha do Trump. E é aquela ideia que a gente estava falando anteriormente, né? Tem uma visão histórica ainda de secessão que é muito viva na estrutura social do país. E nesse contexto, né, o Sul abraça essa ideia e, claro, tendo um presidente que se utilizou de um discurso ultranacionalista, que fez campanha no Sul justamente exaltando tais valores,
é óbvio que os grupos mais radicais, alt-right, fascistas, supremacistas, vão se exaltar. É óbvio que as pessoas vão começar a falar em nazismo abertamente. Sou nazista, sim. Isso é muito complicado, né, gente? Ah, Thiago, pô, vocês fazem muitas críticas à direita. Cara, não é. A direita americana está contra esse tipo de direita. Se você ter uma ideia, George W. Bush não apoiou a campanha do Trump. Ficou neutro. Então, dentro do próprio partido republicano, existe uma resistência a tais valores. Porque dentro da América, por mais desigual que ela já tenha sido em vários momentos, sempre houve um fórum mais aberto para o diálogo, né, para a democracia, né, para presença de grupos sociais ali, né, numa mesa, tendo possibilidade de falar. Hoje há um antagonismo muito forte, um antagonismo preocupante e, no caso que nós estamos mostrando, violento, né? E no caso do Trump, né, gente, a xenofobia se misturando com esse processo. Porque não é só uma questão racial que vai se exaltar. O discurso xenófobo é muito intenso. Sei que já falamos disso em aulas anteriores, temos uma aula aqui sobre o efeito Trump, né, que nós fizemos, mas é fundamental a observação. O muro com o México ainda lateja na cabeça das pessoas. A ideia de proibir islâmicos no país é algo ainda muito grave. Então esse é o problema. Politicamente o Trump ele pode dizer o que quiser, há liberdade de expressão? Vamos dizer que sim, entre aspas. Mas no momento em que você não mede bem o seu discurso e você a todo custo busca atiçar fogueiras que estavam apagadas, como a do ódio e da intolerância, você acaba ativando esse tipo de processo. Então há uma responsabilidade da presidência, sim. E isso tem que ser visto com muito cuidado, com muita cautela. Vivemos um momento hoje perigoso. Um momento onde as pessoas, né, através de redes sociais e através, né, de meios de comunicação cada vez mais diversificados, o que é maravilhoso, do contrário não poderíamos estar tendo essa aula, a gente percebe, né, o uso desses meios para a disseminação de violências, de racismos, que são assuntos extremamente mal resolvidos na nossa sociedade. Puxando o viés para o Brasil, nós somos um país que nunca discutiu a sua abolição da escravatura, nunca discutiu o acesso ao negro na sociedade. Criticamos cotas raciais, mas não observamos historicamente como que foi o processo de transição do negro da senzala para a sociedade. Criamos essa atmosfera de meritocracia bastante vazia, em que basta você querer que você consegue. E no final das contas, temos, né, abismos sociais, raciais, ideológicos extremamente preocupantes, né? Essa polarização onde tudo é direita e esquerda, azul ou vermelho, preto ou branco, nacional ou estrangeiro, isso é muito perigoso. E a gente viu que em vários momentos conflituosos na história, né, os antecedentes a esses momentos foi justamente o crescimento da intolerância. Vimos isso na Primeira Guerra, vimos isso sobretudo na Segunda Guerra Mundial. Então é algo, né, que geopoliticamente preocupa. Vivemos numa era, né, bastante difícil, onde se fala constantemente em armamentismo nuclear, né, algo que já não se falava desde a Guerra Fria. E, Tiago, você já está misturando as coisas. Não, não estou. Tudo é envolto por uma atmosfera de radicalismo internacional, onde os líderes que deveriam ser conciliadores, eles são atiçadores de determinados tipos de rivalidade, né? E a coisa fica bastante preocupante. Certo, pessoal? Então eu queria muito que você desse, né, uma atenção para esse assunto. Racismo, intolerância racial, intolerância religiosa, são temas que estão constantemente batendo na mídia. Claro que a gente fez essa aula aqui com um viés, usando como exemplo os Estados Unidos, né, por um evento gritante, né, recente, né, onde as pessoas vão às ruas dizendo sou nazista sim. A gente precisa, né, puxar isso para a atualidade e tentar debater. Mas é uma questão que envolve várias localidades no mundo inteiro, né? O crescimento desse tipo de postura tem preocupado bastante e provavelmente vai ser cobrado em alguma questão de vestibular aí para vocês, tá bom? Galera, agradeço a vocês aí. Mais uma vez peço para você compartilhar esse vídeo, para você deixar o seu likezinho, né? Para você se inscrever no nosso canal e deixar lá embaixo sempre seus comentários. A gente está disposto a ouvir você, né? Claro, dentro de um respeito, batendo um papo saudável. Acho que o diálogo é o que falta a esse mundo e a internet veio justamente para isso, para a gente dialogar, tá bom? Um beijão, galera, e até a próxima. Valeu, abraço.